Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Silvia Vasconcelos e vou conversar com vocês hoje um tema maravilhoso, que é: você sabe a diferença entre PhD, doutorado, pós-doutorado, mestrado? Se você não sabe, vem comigo que você vai aprender. Você que está assistindo a esta aula gravada, muitos likes. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Pessoal, vamos lá. E agora com vocês que estão aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e proponho e trago para vocês uma grande revolução na educação, um método maravilhoso. Por quê? Porque é o método SAVE, que é o método mais maravilhoso do planeta. Quero que você aprenda aquilo que eu fiz e que eu faço, e não somente aquilo que está ali escrito nos livros, o verdadeiro caminho das pedras. E hoje, se você quiser entender um pouco mais na sua vida a importância de saber a diferença entre PhD, doutorado, pós-doc, mestrado e até mesmo livre docência, que eu vou trazer aqui rapidamente, você compreender isso, estas distinções, irá contribuir para que você não passe, às vezes, vergonha numa conversa acadêmica. Gente, isso é muito importante. E também para deslanchar na sua carreira. Vamos lá, então. Compreender tudo isso vai tornar a sua vida muito mais fácil, mais tranquila, a sua vida acadêmica. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. O navio já vai zarpar. Eu quero hoje conversar com vocês esse tema que penso sempre ser extremamente importante pelo fato de que saber as diferenças faz muita diferença na vida de vocês, academicamente falando, pois muitas vezes estamos ali conversando com outras pessoas da área acadêmica e para que a gente não escorregue na casca de banana, pise ali, não se sinta tão confortável durante esses encontros acadêmicos, é bom sempre sabermos essas distinções. Para que você, é claro, não caia nessas ciladas, confunda títulos, e nesta hora que você não pode ter essas confusões de títulos, você acaba se confundindo. Hoje, a nossa aula é para isso. Vou trazer uma lista aqui, trazendo essas explicações de cada um desses títulos. E é claro, eu não poderia deixar de falar da graduação, né, gente? Porque começamos lá atrás, na graduação. E a graduação é aquele momento que o jovem estudante, ele está ali indeciso qual carreira que ele quer para a sua vida, para uma vida inteira, muitas vezes. E aí, ele vai prestar o seu vestibular e vai entrar numa universidade, que dependendo qual seja o seu curso, vai demorar entre 4, 5, 6 anos de graduações. Então, nesse momento, o aluno adentra na graduação, ele já tem que fazer um trabalho científico, um trabalho técnico, que é o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Algumas universidades chamam de TCC ou monografia. Gente, ali, naquele momento, tranquilo, é a mesma coisa. E aí, quando você termina o seu curso superior, você sai com uma formação profissional. E é claro, quando eu falo isso,
nós vamos ter vários exemplos de graduandos. Quem me conhece sabe perfeitamente bem que eu tenho 3 graduações. Primeiro eu fiz licenciatura plena em História, depois eu fiz Direito e depois eu fiz Pedagogia. Dentro de todas essas graduações, é claro, a gente vai aprendendo várias coisas. E não custa lembrar que eu também sou professora universitária e dentro da universidade nós vamos ter grupos de iniciação científica. Quando eu falo aqui nos grupos de iniciação científica, é importante que a maioria das universidades trazem, obviamente, uma diretoria de pesquisa. E dentro dessa diretoria de pesquisa, nós vamos ter iniciação científica. A iniciação científica vai fazer com que o aluno graduando tenha um acompanhamento muito mais de perto. E ele já vai começar a produzir artigos científicos. E esses artigos científicos, para serem apresentados em congressos, encontros nacionais de iniciação científica, que são publicados nos anais da universidade e também poderão ser apresentados em outros congressos e vai ser apresentado, com isso, pode ser publicado dentro das revistas dos próprios congressos. A gente tem que pensar que este é o primeiro contato que o aluno ele vai ter ali dentro da graduação, ok? Mas ele vai caminhando para, já pensando no seu TCC. Olha só, quando a gente fala nesses objetivos acadêmicos, os alunos, eles querem alçar voos mais altos. Para isso, eles precisam de ter um acompanhamento. Esse acompanhamento mais próximo vai fazer com que eles tenham grandes realizações, que são nas pesquisas científicas. E aqui ele vai poder utilizar o trabalho que ele já fez na iniciação científica como seu TCC, que pode ser uma monografia, o TCC ou até a publicação de um artigo científico. Isso deixa a vida do acadêmico mais fácil, mas ali, gente, dentro da área de conhecimento dele, ok? Então, vamos supor, eu também sou advogado e leciono numa universidade. Dentro desta universidade, tem uma diretoria de pesquisa na qual eu tenho grupos de pesquisadores. Nesses grupos de pesquisadores vão desenvolver os seus artigos científicos. Pode ser utilizado na graduação? Pode. Profa, posso utilizar esse trabalho que eu fiz na graduação, depois levar para uma especialização? Pode. Claro que pode. Vou te explicar já. Então, o trabalho que você começou lá na graduação, seja na iniciação científica, seja no seu TCC, você pode levá-lo para uma especialização. E aí muitos alunos acabam me perguntando assim, profa, especialização e MBA é a mesma coisa? O que a gente aprende em relação a isso? Olha, esses 2 tipos de cursos, de especializações, entram numa grade que a gente chama de pós-graduação. Dentro da pós-graduação, lato sensu. Por que lato sensu? Tem um sentido mais amplo. O sentido é muito maior. Essa amplitude faz com que o aluno, muitas vezes, ele tenha ali que cumprir créditos e dentro desses créditos, eu sempre falo, gente, procurem pós-graduações lato sensu que sejam maiores que 360 horas, tá? Por quê? Para alguns títulos, quando você quer prestar algum concurso público, tem que ter mais de 360 horas. Se não tiver, já não dá para utilizar
como título, porque você presta um concurso público, o concurso é concurso de provas e títulos. Títulos, pós-graduação, lato sensu, conta como um título. Só que precisa ter mais de 360 horas, ok? É importante saber isso, porque às vezes o aluno, ele fez toda a pós-graduação que ele estava pensando em contar títulos para um concurso e depois não vai contar nada, viu? Ok? Mas isso é uma conversa para um outro momento. Então, esta pós-graduação lato sensu, o sentido, o significado é ser mais ampla. E é claro, né, gente, vai costumar ter uma menor duração e não precisa aqui de uma autorização prévia do MEC, do Ministério da Educação, para funcionar. Seja, por exemplo, nas faculdades que não têm obrigação de comunicar ao governo federal para criar novos cursos de especializações ou MBAs, tá? Então, é importante saber disso. Ambos os cursos, eles vão, tanto essa especialização quanto o MBA, vão exigir que sejam, que você já tenha uma graduação, ok? Oi, Marlene, no meu TCC do lato sensu, usei nuances do meu TCC da pós-graduação. Lógico, fazendo referências. Sim, você pode. Vamos supor, Marlene, você já tem uma graduação, aí fez uma pós-graduação e resolveu fazer outra graduação. E dentro dessa segunda graduação, você utilizou algumas coisas, o enfoque da sua pós-graduação no teu TCC. Pode? Claro que pode. Pode ser ênfases diferentes. Como você coloca? Nuances diferentes, visões diferentes. Ok? Ah, na pós, isso, perfeito. Marlene, você faz pós em quê? Fala para mim. Conte-me tudo. É isso, geralmente, no curso de Direito, muitas vezes eu pego alunos que eles já estão na segunda graduação, terceira graduação, que já fizeram pós-graduações e outra faculdade e entraram no curso de Direito. E eles acabam fazendo alguma disciplina e falam assim, conversa muito com o outro meu curso. Prof, eu poderia fazer um artigo relacionado a isso? Claro que pode, tá? Então, no meu grupo de iniciação científica, eu já tive 2 médicos, enfermeiras, dentistas, que estavam no curso, estão ainda, né? Tem alguns já formados, estavam no curso de Direito, mas já tinha feito outro curso, mas traziam ali um viés da sua outra graduação. Pode. Posso levar um viés da minha graduação, do TCC, para a pós? Pode. Olha lá, fiz pedagogia e história, fiz pós em docência superior e psicopedagogia. Nossa, Marlene, que legal! Super 10. Olha, você viu que eu também fiz história e fiz pedagogia. Muito 10, minha linda. E eu fiz um mestrado em análise transacional, mas uma hora a gente conversa sobre isso. Vamos lá, moços. Quando a gente está digitando, acontece isso. Então, é importante a gente saber dentro dessas especializações. Então, por exemplo, na especialização, não é necessário seguir na área que se formou. Você pode escolher uma outra área, não tem problema. O que é ótimo para aqueles alunos, aqueles estudantes, que eles querem também ter visões das outras áreas. Nada impede, gente, em hipótese alguma. Um professor, ele pode se especializar
em políticas públicas, escolher aplicar o seu conhecimento no pedagógico. Pode. Em gestão, ao invés da sala de aula. Pode, claro que pode. Então, não há problema algum. Sempre que eu falo em relação às especializações, as especializações naquele viés que eu disse das 360 horas, que vai ter uma duração ali, mais ou menos, mínima de 2 anos. E aí, ao final, como eu estou falando uma especialização lato sensu, o aluno apresentará uma monografia, que é um estudo mais aprofundado, que ele vai se dedicar bastante. Geralmente, precisa ler um manual, tá, gente? Da universidade que você está fazendo a sua pós. Mas 99,999 vão exigir um número mínimo de paginação de 50 páginas, que começa do capítulo 1 até a sua conclusão, ou considerações finais, ok? Não contando todas aquelas paginações de capa contra capa, folha de rosto, agradecimento, dedicatória, resumo, abstract, sumário, nada disso. Introdução já começa lá da frente, ok? E também não vai pegar as referências bibliográficas. Oi, Marlene, ok, preciso de tuas orientações, estou aqui bebendo direto da fonte. Ah, lindona, seja bem-vinda sempre. Então, quando a gente fala nessas especializações, a gente tem que ir já pensando, olha, eu tenho uma monografia para fazer, eu tenho um prazo para cumprir, e esse prazo eu tenho que cumprir à risca. Por quê? Porque eu posso perder todos os créditos que eu fiz e não vou conseguir escrever a monografia e fazer a minha defesa. Eu conheço um monte de gente que fala assim, então, eu fiz o mestrado, eu fiz a pós. Que legal, e você escreveu em que área? Ah, então, sabe o que acontece, Silvia? Só faltou eu escrever. Então, só cursou os créditos. Aí eu já falo, então você só cursou os créditos, né? Então não escreveu. Não fez. Cursar os créditos não vai ter o título. Infelizmente, ok? Para que tenha o título de especialista, ou especialista, lato sensu, ou o stricto sensu, você tem que cursar os créditos e tem que escrever. Não basta ir lá e cursar os créditos, tá? Então, como eu estava falando sobre a especialização e o MBA, então eu falei da especialização, 360 horas, observem bem isso, gente. O MBA, esta sigla em inglês, que vai significar mestre em negócio, é como uma especialização, só que mais voltada, na realidade, para a área administrativa. Diferentemente da especialização, que ela já é voltada mais para a área acadêmica, ok? É claro que as pessoas, elas procuram o MBA quando já estão ali inseridas no mercado de trabalho e querem desenvolver habilidades, estratégias de gestão de negócio. Então, eu preciso do famoso chá, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Aqui, quando formo esta sigla, fica tudo mais fácil, tá? E isso ocorre muitas vezes dentro da pessoa que está com a pretensão de fazer o MBA. No Brasil, é importante dizer que aqui o MBA também costuma durar 2 anos, tá, gente? E ao final, os estudantes, eles devem também apresentar uma monografia ou um projeto relacionado com o curso dele ali. Volto a dizer, geralmente é o pessoal da área da administração,
Então, tá mais voltado ali. É importante a gente também falar que os trabalhos para o MBA, eles são mais práticos. Como assim? Como eu disse que eles estão voltados mais para os estudos, os conhecimentos, que eles vão ter que atuar ali na prática e não só na teoria, como em muitas outras áreas. No MBA, ele vai procurar trazer dentro do seu trabalho já a propositura de soluções para determinadas questões, determinados problemas encontrados ali. Então, quem completa o MBA recebe também um título de pós-graduado em nível lato sensu. Então, não é tão diferente quando a gente fala da especialização, ok? Então, vamos passar agora para o mestrado. Vamos subindo aos poucos. O mestrado, é importante a gente falar, mestrado, doutorado, pós-doc, o PhD, que muita gente acha que é o pós-doutorado, e não tem nada a ver o PhD. Nós vamos falar sobre isso. Olha só, o mestrado é também uma pós-graduação lato sensu, não, stricto sensu. Seja mestrado, doutorado, é stricto sensu. Por quê? Porque aqui, ó, já há um afunilamento, já vai afunilando, diferentemente das especializações ou MBAs, que são lato sensu, ó, amplo, aberto, bastante, ok? Quando eu falo no mestrado, aqui, o curso, ele precisa vir recomendado pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Nesse caso, é reconhecido pelo MEC. Tá? Então, precisa vir este reconhecimento pelo MEC. O MEC, ele precisa autorizar a criação do mestrado naquela universidade. O MEC precisa autorizar a criação do doutorado naquela faculdade. Ok? Então, voltando lá para o mestrado. O mestrado, como eu disse, e doutorado, vai aprofundar cada vez mais a sua pesquisa. E aqui, gente, o estudante, ele já tem uma chance, um foco muito maior numa determinada área acadêmica dele. E é claro, ele vai cada vez querer aprofundar mais. Por quê, profa? Porque na maioria das vezes ele vai querer tornar-se um docente, vindo a ser professor em universidades. E, gente, para ser professor universitário, você precisa de titulações, muitas titulações, ok? Então, no mestrado, o aluno, ele já está com foco em ser professor. Quando eu entrei no meu mestrado, eu falava assim, gente, eu quero lecionar, porque eu já tinha lecionado como professora de história no estado, no ensino médio. E eu falava, eu quero lecionar de qualquer jeito. E enquanto eu estava no meu mestrado, eu já adentrei na universidade, numa universidade, já tem muitos anos, e comecei a lecionar. E ó, desde então, não parei mais. Nada, sempre lecionando em universidade. E, amores, a gente entra para lecionar na universidade pelo nosso currículo Lattes, é pelos nossos títulos. Os títulos que a gente conquista é que abrem as portas para a gente. O mestrado, ele costuma durar 2 anos. No mínimo 2, no máximo 4. Tá? Quando as pessoas têm bolsas de estudos, muitas vezes elas não têm muita pressa em acabar o mestrado, o doutorado, porque tem bolsa.
Mas quem está pagando ali, geralmente mensalidades bem salgadas, as pessoas querem defender o mais rápido possível. Claro, né, gente? Além da gente terminar o curso mais rápido, ter o título mais rápido, tudo isso já ajuda. Pensem sempre nisso. Então, no final do mestrado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que defender, ter escrito uma dissertação. Lá na pós-graduação Lato Sensu, você escreve uma monografia e tem faculdades na graduação que exigem monografia. Mas no mestrado, você vai escrever uma dissertação. Essa dissertação, ela tem que ser cada vez mais, aqui ó, afunilamento. Cada vez fechando mais a área aqui do seu conhecimento, para contribuir com a comunidade acadêmica. Quem termina o mestrado recebe um título de mestre. Então, ele passa a ser mestre somente depois que ele escreveu a dissertação, fez a qualificação e fez a defesa do mestrado dele. Aí ele vai ser mestre. Caso contrário, não, gente. Cumpri os créditos, professor. Eu fiz mestrado, cumpri os créditos. Não tenho título, então não conta. Eu disse no início da live de hoje, conheço uma galera que chega em mim e fala, eu cumpri os créditos do mestrado, cumpri os créditos do doutorado, mas não escreveu. Eu tive uma amiga, eu tenho, né, uma amiga, que ela é minha amiga, mas ela fez um mestrado, mas ela não conseguia escrever. Quando eu a conheci, ela já estava jubilando o mestrado dela. E, gente, se não escreveu, passou o período, jubilou. O que significa? Perdeu, prescreveu. Então, é importante a gente também saber isso. Por quê? Eu não tenho só um prazo. No mínimo 2, no máximo 4. Beleza. Você pode até pedir prorrogação de prazo. Gente, mas vai ser feita uma análise por uma comissão para saber se vai ou não autorizar essa dilação de prazo. Ok? Muitas vezes, o que pode acontecer? Mulheres gestantes vão conseguir uma dilação de prazo. Aí vai ter passado, profa, dos 4 anos? Aí tudo bem, pode passar. Aí tem um bom motivo para ter a dilação de prazo. Mas tem outros casos que não vai ter como. O que vai acontecer? Vai jubilar, vai perder o mestrado ou o doutorado. Eu tive uma outra amiga que ela perdeu o doutorado. Porque o pai ficou doente, veio a falecer, ela não conseguiu escrever. Por isso que eu sempre falo, gente, a escrita, ela é muito importante. A gente já precisa fazer esse planejamento, este cronograma durante o período. Para quê? Para não chegar em cima da hora, nós somos humanos. Pode acontecer problemas de família, problemas que não vêm ao caso a gente falar aqui, mas que você não consegue escrever. Não é porque não quer, porque você não consegue. Mas se você se planejou, você vai conseguir escrever. Oi, Marlene, bom é já começar a pensar no processo da escrita desde o início. Marlene, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eu já fui escrevendo no decorrer do período que eu fazia os créditos. Conforme eu ia fazendo os créditos, eu já ia escrevendo. Por quê? Porque eu já tinha uma meta comigo. Todo semestre eu tinha que ter uma parte da minha dissertação e uma parte da minha tese escrita.
Quando eu fui para as minhas qualificações, eu já fui com 90% do meu trabalho pronto. Eu não digo 100% do trabalho pronto, porque sempre vem sugestões, que a gente acaba mudando uma série de coisas. Mas é importante você já ir assim. Tem gente, olha lá, sim, fiz assim. Aí a gente vai muito mais tranquila, muito mais tranquila. É importante falar que tem universidades que aceitam que o aluno vá para a qualificação com 20% da dissertação escrita. Gente, é muito pouco, porque falta 80%. E da qualificação para a defesa é um pulinho, passa muito rápido. E se a pessoa não tiver tempo de se dedicar, o trabalho não vai ficar contente, ok? Beleza, vamos lá no doutorado. O doutorado é um curso mais extenso, que pode durar no mínimo 3, no máximo 4 anos e meio, até 5, dependendo dos cursos, tá? O objetivo é fazer que o estudante traga cada vez mais contribuições novas para um determinado tema, uma determinada área de conhecimento. Na maioria das vezes, é preciso ter realizado o mestrado antes. Profa, por que você diz isso? Que na maioria das vezes? Porque às vezes o aluno entrou no mestrado e ao invés dele estar fazendo uma dissertação, ele está fazendo uma tese de doutoramento. Ele acaba desenvolvendo uma tese. E o trabalho ficou tão fantástico, que ele pode pedir. É um pedido, viu, gente? Não é que já vai direto. E vai ser analisado. Se analisado, ele já pode ir para o doutorado. Recebe o título de doutor. Mas são casos e casos, tá? Tem instituições que já aceitam de imediato, pulando a etapa tranquilamente. Mas tem instituições que não. E aí eu digo que é importante, porque são processos. E além de ser processos, existe o amadurecimento. Quando a gente vai se conhecendo e estudando mais, fica mais fácil esses processos. É importante falar que para o mestrado, você precisa de uma língua só, fora a nossa, né? Fora a nossa língua pátria, mais uma língua, que seria inglês, francês, alemão, italiano. Algumas instituições aceitam espanhol, ok? Que a gente chama de proficiência. Para o doutorado, exige 2. Vai depender de qual a língua você usou no seu mestrado. Por exemplo, no meu mestrado, eu usei espanhol. Gente, quando eu fui para o doutorado, eu não precisava de uma, eu precisava de 2. Então, eu usei francês e inglês. Tá? Para o doutorado, vai exigir 2. Ai, profa, eu usei para o meu mestrado o inglês. Beleza, então você só precisa de mais uma. Por quê? Porque o espanhol, na maioria das universidades, não aceitam para o doutorado. Então, quem usa o espanhol no mestrado, chega no doutorado, vai precisar de outras 2. Conta como se você não tivesse nenhuma outra língua, ok? E tem universidades, como a USP, por exemplo, que ela não aceita o espanhol para o mestrado, tá? Então, você já vai ter que ter uma outra língua. Ah, usei o alemão, beleza. Então, você pode usar o inglês para o doutorado, no mestrado, tá? Só para que vocês já
Comecem a pensar, eu tô aqui, Marlene, tô aqui na pós-graduação, profa, e já tenho essa concepção que eu preciso fazer um mestrado, então já vai vendo uma língua, eu sou fluente em inglês, beleza, isso aí, já vai pensando numa outra, por quê? Porque são degraus que a gente vai, subindo nas nossas carreiras, ok? O aluno que defendeu o título de doutor, ele deve ter escrito uma tese, algo extremamente novo, inovador, tá? E aqui, gente, o pesquisador, ele deve expor o que ele concluiu após todos os seus estudos para a banca examinadora. Formada aqui, gente, a banca examinadora depende muito do seu orientador. Tem orientador que eles são mais maleáveis, que eles falam assim, quem você gostaria que compusesse a sua banca? Então, ele deixa para o aluno escolher. Aí o aluno escolhe. Agora, tem orientadores que não permitem. Ele que vai escolher. E aí a gente, né, não palpita, tá? A gente só, sim senhora, sim senhor, a gente acolhe, a gente aceita, tá? Pois então, espanhol ainda consigo, mas meu inglês é grego, ai de mim. Então, Marlene, aí você precisa ver se aonde você pretende fazer o seu mestrado, se aceita o espanhol. Porque tem muitas universidades que não aceitam o espanhol no mestrado, tá? Eu fiz o meu mestrado, um dos meus mestrados, foi na PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo, na época que eu fiz, tá? Ontem, já faz muitos anos, 14 anos, 15 na verdade, né, que eu prestei. E então, lá atrás, admitia o espanhol. Preciso até dar uma olhada nos editais para ver isso. Se ainda permite o espanhol, tá? Isso é sempre importante. Que mais de legal? O doutorado... falar do PhD. Ótimo. O doutorado no Brasil, ele é equivalente ao PhD, que muitos nos Estados Unidos e na Europa acaba se utilizando muito o PhD, tá? O PhD, ele é voltado para a filosofia, doutor em filosofia, tá? Mas lá nos Estados Unidos, salvo algumas diferenças mínimas, o processo é basicamente o mesmo. Aqui a gente tem que falar que o pesquisador, após, né, ele começa o PhD dele após o mestrado. Então, é um doutorado. E ele vai estudar por 4, 5 anos, depende qual é o curso dele, tá? E vai apresentar uma tese no final, ok? Isso é importante a gente também falar a respeito disso. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é PhD. Muitas vezes a gente pega nos livros e tá lá, é PhD. Então é pós-doutor. Não, gente, é a mesma coisa que doutor, tá? Oi, Marlene, Silvia, em quais momentos usaremos essas línguas no mestrado? Para você entrar no mestrado e no doutorado, você faz uma prova de proficiência, que é a prova de línguas. Então, primeiro você faz a prova de proficiência, depois você passou na proficiência? Passou, beleza. Agora você vai fazer uma prova da área. Então, eu sou mestre e doutor em Direito Constitucional. Na época que eu fiz, você não precisava
da proficiência já de cara, mas você tinha que, no primeiro ano do seu mestrado, apresentar, fazer a prova de proficiência. Entre o primeiro e o segundo ano, você já tinha que estar com a sua proficiência pronta. Hoje não admite mais. Então, primeiro faz a prova de proficiência e depois faz a prova da área. Então, como eu sou mestre e doutor em Direito Constitucional, primeiro eu fiz a prova de inglês, francês, e depois que eu fiz a prova da área de Direito Constitucional. Aí passa primeiro na proficiência, aí você vai fazer a prova da área. No seu caso, da pedagogia, faz primeiro a proficiência, depois a prova na área da pedagogia que você escolheu. Aí, além do abstract, você vai usar para traduzir os textos, os livros que você vai utilizar no seu mestrado, no seu doutorado. Tá? A prova de proficiência é uma língua mais técnica. Não é a mesma coisa que falar, então eu sei falar inglês. Tá, saber falar inglês é uma coisa, mas saber as palavras voltadas para a área é outra coisa, Marlene. Por isso que a gente fala que é proficiência. Ok? Você não precisa falar, é só a parte escrita. É leitura e escrita que você vai precisar. Ok? Então, amores, o PhD é a mesma coisa que o doutor. Ok? E o pós-doutorado? O pós-doutorado, o pesquisador, ele não precisa mais defender teses ou escrever dissertações. Na verdade, ele se volta para uma área da pesquisa. Ele vai escrever ali naquela área. E, diferentemente do mestrado e do doutorado, que recebe títulos, ele acaba aqui não recebendo títulos. Porque se a gente for pensar nas titulações, é graduação, pós, lato sensu, stricto sensu mestrado, doutorado. Ele não vai receber no pós-doc, o pós-doutorado dele, um título no final, tá? Nesse momento, o pesquisador, ele já é professor em universidade, ele é orientador, ele acaba orientando em mestrado, em doutorado também, ok? Então, é mais voltado para os lados científicos, para a docência em si, tá? E que a gente acaba fazendo diversos relatórios para provar de alguma forma e justificar. Olha, eu sou um pós-doutorado nessa área XYZ, mas se você falar assim, profa, vai contar alguma coisa quando vem o MEC fazer as visitas? Não, gente, não conta nada em relação a isso. Agora, e a livre docência? Gente, a livre docência são para aqueles professores que pretendem desenvolver aqui, após o doutorado dele, ele passa mais 5 anos estudando, desenvolvendo pesquisas. E aqui, gente, é importante dizer que algumas universidades, geralmente as universidades públicas, como USP, Unicamp, Unesp, é que vão exigir também o título de livre docente. A minha professora orientadora do meu doutorado, minha queridíssima professora Maria Garcia, ela sempre brincava com a gente em sala de aula, dizendo o seguinte, depois que a gente escreve uma livre docência, defende. Por quê? Porque você não precisa estar ligado a nenhuma instituição. Você escreve sozinho lá na sua casa, no seu gabinete. E depois disso que você escreveu, você vai ver dentro das universidades que você quer ter o título de livre docente por aquela universidade, vai se inscrever
e vai apresentar o seu trabalho, tá? Nesse momento, você defende, em frente a uma banca examinadora também, sobre um tema que você pesquisou, tá? E ali, você vai se aprovar. Se aprovar, você tornou-se livre docente. Pela Universidade XYZ. Ai, profa, mas eu nem estudei lá. Não precisa, tá? Você pode ser livre docente sem nem ter estudado naquela faculdade, naquela universidade. Então, hoje, eu trouxe essas diferenças de titulações e eu gostaria de saber, e aí, já conhecia a diferença dessas titulações? Aproveita agora que você já está aqui mais tranquilo, que já sabe perfeitamente bem. Eu tenho uma novidade, eu estou com vagas abertas para mentoria. Quem tiver interesse, entra em contato com a minha equipe, que é www.institutosave.com.br, falando do interesse para as mentorias. Que a minha equipe vai responder tudo o que vocês quiserem saber a respeito. E aí, amores, quais foram as impressões que ficaram aí sabendo em relação às diferenças de todas essas titulações? Sabia de todas elas? Pode me mandar direct, amores. Mandem directs, comente lá nos meus posts, nas minhas caixinhas de pergunta, lá nas minhas redes sociais, pode me mandar directs que eu respondo todos. E agora, envie essa live, esta aula maravilhosa para algum colega que está aí querendo se enveredar na docência, e que está precisando de ajuda. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Amores, como eu sempre digo, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando se tem vontade. Eu tenho um grande objetivo na minha vida, que eu ajudo pessoas a escreverem artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnicas. Te preparo, para fazer defesas de qualificação, defesas de dissertação, de tese, de monografia. Te preparo para a carreira docente. Te preparo para a vida acadêmica. Esse é o meu propósito. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que me acompanharam em minha live hoje e acompanham todos os dias nas minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto Save, nós só temos que agradecê-los cada vez mais. Queridos, gratidão imensa. Super beijo.